nessas 3 lições e aprender com ele, que foi o canal de bênção na vida da igreja brasileira. Que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe a gente como cristão. A gente não ora nem pede para quem já se foi, né? Porque a Bíblia diz que quando a pessoa tomba na sepultura, as obras seguem eles. Sim. Então, se for boas, vai receber a recompensa. Se foram más, também vai ter receber a justa retribuição. Mas nós queremos glorificar a Deus por esta manhã. Estamos aqui, né, em torno da sua palavra, e que Deus nos abençoe. Vamos orar então para dar início a essa escola bíblica dominical. Irmão Ricardo, pode orar? Senhor Jesus, te louvo, te bendigo, Senhor. Quero te agradecer. Quero, Senhor, mostrar aqui a minha gratidão, Espírito Santo, a sua bendita pessoa, porque nós dependemos de ti cada dia na nossa vida. Esta lição, Senhor Jesus, comigo particularmente falou muito de perto, no sentido de eu melhorar a minha vida de oração, melhorar a minha devoção, o meu louvor, a minha vida espiritual, Senhor Jesus. E eu quero colocar tudo diante das tuas mãos. Quero que o Senhor abençoe também aqueles que estão lá do outro lado do rádio, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa surtir efeito nos corações e que nós possamos verdadeiramente nos despertarmos, Senhor, para orar, para interceder, e não só pensar em nós, pedir só para nós, mas também interceder numa hora tão difícil que a tua igreja atravessa, e não somente a sua igreja, todo o Brasil e o mundo. Que nós possamos, Senhor, entrar num período de oração, intercedendo pelo povo, pelos aqueles que são crentes, pelos aqueles que são cristãos autênticos, mas também por aquele, Senhor, que está caído na miséria do pecado, que possam chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade e se arrepender. Que Deus nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos, você que está assistindo pelas redes sociais, por favor, compartilhe para que essa aula possa chegar a outros irmãos. Amém. Também deixe o seu comentário, a gente sempre acaba lendo e vendo. Na medida do possível a gente vai respondendo. E você que está pelo YouTube também, você pode ativar o sininho ali. E se você quiser ver essa aula depois, mais tarde, ela vai ficar gravada também no canal do irmão Elia Uller. Você pode entrar lá no canal Elia Uller também e assistir as gravações, tanto dessa como as anteriores, que estão lá organizadas por temas, tá bom? A lição de número hoje é a lição de número 1. A data hoje é 5 de julho do ano de 2020. O tema dessa lição é Daniel ora por um despertamento. O nosso texto áureo se encontra em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5 e verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. A nossa verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Veja como a oração, um coração sincero de um homem e dirigido pelo Espírito Santo, o que ele pode fazer, a mudança que pode acontecer na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Quando a gente vê os grandes homens do passado, né, e que fizeram mudanças e que houve grandes transformações. E a oração trouxe livramento sempre ao povo de Deus, porque ele sempre atendeu. Como o Tiago escreve em sua carta, o apóstolo Tiago, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo. Não quer dizer aqui oração feita por um perfeito, mas oração feita por alguém sincero. Às vezes a oração não é uma pessoa simples, mas que com amor ela ora por você. Essa oração faz muito efeito. Ela pode ir muito em seus efeitos. Tem pessoa, irmão, ora por mim. E aquela pessoa acaba orando, mas o coração dela não está ali. Então não tem, às vezes não acontece aquela eficácia. Mas quando uma pessoa ama, por isso que eu já ouvi muitos pregadores falar isso. Irmão, quando orar pelo filho de alguém, ora como fosse o seu filho. Se orar pelo teu irmão, ora como fosse o teu irmão de sangue, aquele a quem tu amas. Porque isso começa a gerar, começa a trazer a eficácia no mundo espiritual.
Um comentário, irmão Ricardo. Eu coloquei aqui porque é muito importante esse textuário, né? Claro que toda a Bíblia é importante, mas como nós estamos falando do assunto de despertamento para oração, a gente não deve pensar somente em si próprio, meus irmãos. Sim. Não é mesmo? Olhe bem, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, né? Para que sareis. Porque muitas das vezes eu posso estar doente, não somente doente físico, mas doente espiritual, com alguma necessidade. E se o irmão Fabiano estiver orando por mim, porque muitas das vezes, irmão, eu não vou estar nem em condição de pedir, não vou lembrar nem de dobrar meus joelhos, ou às vezes ansioso, ou com um problema muito sério na vida da gente, que são vários aí, eu não vou ficar aqui citando, mas se o irmão Fabiano estiver orando por mim, a resposta da oração dele vai chegar até a minha pessoa. E eu vou ser abençoado, da mesma maneira eu. Por isso orar um pelos outros, não é mesmo? Quando eu estou orando por alguém e me colocando no lugar daquela pessoa, irmão Fabiano, com certeza a oração vai surtir efeito, porque isso alegra muito o nosso Deus. Claro, o coração de Deus, com certeza. Alegra muito o coração do nosso Deus. Por quê? Porque Ele está vendo que eu não tenho nenhum propósito particular na minha oração. Certo? Isso alegra a Deus, porque a partir do momento que Deus veio preocupado, por exemplo, com o irmão Fabiano, com algum problema dele, veio preocupado, me colocando no lugar dele, orando muitas vezes, intercedendo, com oração e súplicas, com lágrimas nos olhos. Quer dizer, isso é se colocar no lugar do seu irmão. Por isso que a Bíblia me ensina que nós devemos orar um pelos outros, né? Nesse sentido. Aí eu estou cumprindo o segundo mandamento, irmão Fabiano, na sua íntegra. Amar o próximo como a ti mesmo. Irmão Ricardo, é difícil, né? Porque eu não consigo, não tem como eu orar. Olhe bem, alguém pode pensar assim, irmão Fabiano. Não tem como eu orar pelo irmão Fabiano igual eu oro pelo meu filho. Tem sim, meus irmãos. Tem sim. Tem. Se você entender a situação, colocar o coração, a sua alma, se derramar diante da presença de Deus, tem como você orar assim, como ora pelo seu filho, como ora pela sua esposa, tem como. Já vou passar a palavra ao irmão Fabiano. Irmão Fabiano, eu conversei com um primo meu lá em Minas Gerais, agora há pouco tempo, e ele me contou a situação de um cunhado dele que eu conheço muito. O nome dele é Zé Lúcio, posso falar porque ele mora lá em Minas Gerais, meus irmãos. Os irmãos que moram no Mato Grosso, Minas Gerais, em Goiás, e assim, existem aqueles sertões, o sertão que é muito distante. Não é igual aqui em Santa Catarina, que você entra aqui para os macacos, sai, vai vendo gente e tal, casa, sítio, vira lá para Limeira de Brusque e já começa a ver gente. Não é assim. Lá tem aqueles sertões muito desertos. E esse rapaz, ele mora, e morreu a mãe dele, morreu os pais, os irmãos vieram para a cidade, ele ficou sozinho no lugar, cuidando de um irmão doente. Solteiro, é uma pessoa boa, muito maravilhosa. Não é crente, não. E eu lembrei de orar por ele. Certo? E eu vi que a minha alma se derramou por ele. Por quê? Porque eu me preocupei com ele e Deus também tocou no meu coração, me visitou. Certo, meus irmãos? Então, por isso nós devemos orar um pelos outros, sentir a necessidade dos outros. E eu pedi que Deus alentasse ele e desse força para ele, né? Porque não está numa situação muito fácil. Cuidar de um irmão que é praticamente quase que vegeta. Então, a gente tem que sentir a necessidade do próximo. Outra coisa, não é só de crente não, irmão Fabiano. Não é só de você não. É do seu vizinho que não é crente. É do seu vizinho que muitas das vezes te persegue, te ridiculariza. Ridiculariza. E descarnece de você, da sua fé. Você tem que orar por ele também, certo? Porque ele tem uma alma preciosa para Deus. Que Deus nos ajude e que nós possamos, nessas lições que vão vir aí, entender a vontade de Deus na nossa vida. Nosso textuário da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse é o textuário que a gente carrega dentro de nós, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia também nos ensina que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos contrário a Ele. Ele nos amou e nos resgatou da situação que nós estávamos. De que forma? Dando o seu Filho, dando aquilo que era de maior. E é assim que devemos agir. A nossa leitura bíblica em classe, que nossas horas voam,
Daniel capítulo 9, verso 1 ao verso 3, capítulo 6, verso 10, capítulo 2, verso 17 a 19 e Esdras, verso 1, do verso 1 ao 5. Daniel capítulo 9, verso 1. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, verso 17. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Em todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O segundo verso que a gente leu, no ano primeiro do seu reinado, Daniel entendeu pelos livros que o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Então ele estudava a palavra de Deus para entender o tempo que ele estava vivendo. Quando ele compreendeu os tempos que ele estava vivendo, ele então dirigiu o meu rosto a Deus, para o buscar em oração, rogo, jejum, pano de saco e cinza. A minha pergunta é, estamos entendendo o tempo que estamos vivendo? Será que já paramos para estudar a palavra de Deus e olhar os sinais de tudo que está acontecendo ao nosso redor? Desde pandemias, pestes, pragas, tufões, tsunamis, tudo que está acontecendo, guerras, transtornos. Essa semana passada, semana atrasada, irmão Ricardo, eu estava vendo o jornal, não me recordo qual, mas o jornalista ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E ele disse assim, necessitamos de um governo mundial. Eu disse, tá aí, ó. Minha esposa estava do lado e ainda falei, tá vendo? Começou o prenúncio, tá aí, ó. Necessitamos de um governo, porque ele estava fazendo uma crítica aos governos dos países. Então, que necessitaria um governo que estaria acima de todos. E ela colocou, necessitamos de um governo mundial para suprir as nossas necessidades. Era isso que o jornalista estava colocando. Irmão Fabiano, muitas pessoas não creem na Bíblia. Eu não acredito que exista crente dentro de uma igreja evangélica que não crê na Bíblia, né? Ou até mesmo um católico que não crê na Bíblia. Mas tem muita gente que não crê na Bíblia. Agora eu vou ler 2 versículos aqui que eu li para o irmão Fabiano semana passada.
ou semana retrasada, não me lembro Foi bem. passada. Olha bem, que está lá em 2 Crônicas. O mais conhecido é o 7:14, né? Mas olha, eu vou ler o 13 e o 14. Olha bem, meus irmãos. O 2 Crônicas 7:13. Diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, aqui fala que Deus tem domínio sobre as intempéries do tempo. Pode ser, aqui está encerrando, mas ele pode também fazer o que fez aqui em Santa Catarina. Ou permitir. Tem gente que acha que Deus não faz, mas eu acredito que faz. Você não precisa concordar comigo, tá? Foi permissão de Deus. Esse vendaval aí, né? Por quê? Olha bem. Se encerrar a chuva, ou se ordenar aos os gafanhotos que consumam a terra. O que aconteceu lá na Argentina agora? E num pedaço do Rio Grande do Sul? O que aconteceu? Gafanhoto. Ou enviar a peste. Essa pandemia não é uma peste? Entre o meu povo. Termina assim o versículo. Aí vem o 14. Ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, isso é atual demais, velho. Sim. Isaías, acho que 700 anos mais ou menos, não sei bem de data, antes de Cristo nascer. O profeta messiânico profetizou. E esse versículo é atual agora, para esses dias. Não é mesmo? Meus irmãos, Deus, a Bíblia inteirinha, irmão Fabiano, Deus sempre enviou uma adversidade para que o povo, quando estava fora dos seus preceitos, fora da sua vontade, se virasse para ele. É assim que Deus trabalha. Deus envia profeta, Deus usa pregadores no rádio. O povo começa a debochar, a achar que isso aí não é coisa. A Bíblia é uma lenda. A gente diz assim, a Bíblia é uma lenda. Aí Deus pega e envia esse tipo de coisa. Aí vem um crente, ou um obreiro, ou um servo de Deus aqui, igual eu, falar que Deus permite essas coisas para que o homem veja e entenda. Diz que, mas tá bom, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Isso. O objetivo da lição de hoje é o geral, né? Conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Os objetivos específicos: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O tópico 2 é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o tópico 3 é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A nossa introdução: os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus 5:15, o próprio Jesus fala. E resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2:15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Encontramos esse escrito em Daniel 1, do 1 ao 4 e ao 6. Era muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. O primeiro tópico: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9:2. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Daniel 9, do 1 ao 3. E orou com perseverança. Então, irmão Ricardo, Jesus colocou que os crentes fiéis brilham como a luz. Devem brilhar como a luz. Se manifestar como a luz manifesta e mostra todas as coisas. E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses que deve resplandecer no meio de uma geração corrupta e perversa. Deve fazer essa diferença. Daniel, muito jovem, aos 15 anos praticamente, não tem uma data precisa, não é dito, mas
segundo os teólogos, né? Em torno de 15 anos, 15, 16 anos. E Daniel passou por 5 reinos diferentes. E nenhum deles se corrompeu. 5 reinos diferentes. E meio a uma perseguição ferrenha. Porque Daniel, quando foi jogado à cova dos leões, ele já tinha idade avançada. Já era avançado em idade. E ele passou por tudo isso, sem se corromper, e adquirindo o respeito e honra dos ímpios. Mesmo que não conseguisse destruir, mas ele tinha testemunho na boca deles. Este é a responsabilidade que o crente tem de ser luz e sal do mundo, né? Nós usamos hoje como exemplo a vida de Daniel, que soube se conduzir na presença de Deus, né? E outra coisa, por que Daniel soube se conduzir na presença de Deus lá dentro de um âmbito tão terrível, tão depravado que era a Babilônia? Tanto de idolatria, como pornografia, e assassinatos, crueldade e assim por diante. Como é que ele... Porque ele conhecia a palavra de Deus. A lição está dizendo, e a Bíblia diz também, que ele lia a palavra. Ele entendeu o que ia acontecer, porque ele estava lendo o profeta Jeremias. Quer dizer, então ele era um leitor da palavra. Ele lia. Ele sabia, estava inteirado. Aí tinha como ele brilhar. Porque se você só orar, igual Daniel, e não ler a palavra, você não vai brilhar o tanto que precisa. Tem que ser oração, leitura da palavra, consagração, não é mesmo? Senão você não consegue, você não sabe, você não vai saber. A hora que chegar as coisas para você resolver na sua vida, você não vai saber como resolver. Ou melhor dizendo, você não vai saber resolver as suas coisas agradando a Deus. Porque tem gente que resolve os problemas da vida, o que acontece, as adversidades, tudo que vem, ele resolve do seu jeito. E muitas das vezes está combatendo contra Deus, indo de encontro à palavra de Deus, fazendo errado. Mas Daniel não sabia fazer certo. Tanto é, que quando aquela mão apareceu lá na estucada da parede, escrevendo lá Mene, Mene, Tekel, Farsim, para o rei Beltesazar, o que aconteceu? O que a mãe do rei falou? Olha, eu conheço um velhinho. Ele estava velho, né, meu Fabiano? Eu conheço um velhinho aí. Tudo que ele falou no tempo de Nabucodonosor, seu avô, e de Nabonido, tudo que ele falou se cumpriu na risca. Então manda chamar ele lá. Daniel foi honrado. E outra coisa importante, irmão, que eu quero abrir um parênteses aqui. Daniel foi honrado, chama ele lá. Eu vou te vestir de púrpura. Eu vou botar uma cadeia no seu pescoço. E no meu reino você vai ser o terceiro dominador, se você interpretar essa inscrição que está aí no coisa aí, ó. E o joelho dele batia um no outro, porque ele sabia que o negócio não era bom. Se Daniel pensasse como muito que eu vejo hoje, irmão, por isso que ele era honrado. A minha oportunidade agora de ficar... Agora, eu vou encher, eu vou falar bem desse rei aqui agora. Sabe o que ele respondeu pro rei, meus irmãos? Os teus dons, os teus enfeites, as tuas riquezas, fica para ti, rapaz. Que eu não preciso disso, não. Trazendo pro dia de hoje, eu não preciso disso. Todavia, eu vou ler o que está escrito ali. Contou Deus teu reino e acabou. Passou de ti. Você vai ser destituído. Essa noite mesmo você vai desaparecer. Foi o que aconteceu. Daniel não usou. Agora sim, né? Como o irmão Fabiano, vou aproveitar a minha oportunidade. Por isso que ele era honrado. Por isso que ele... Não tinha ganância. Isso. Outra coisa. Por isso que os crentes fiéis brilham como a luz. É o que está dizendo aqui o começo da... Ele estava brilhando diante de Deus. Diante dos homens nem tanto, né, irmão Fabiano? Irmão Fabiano. Mas diante de Deus. Que lição tremenda. Mas manifestou o Deus de Israel no meio daqueles homens perversos ali, né? Tem alguém que diz que foi o primeiro carnaval da história. Isso. Aquilo lá. E outra coisa, Daniel, ele tinha o costume de orar sempre. Só que quando ele entendeu pelo profeta Jeremias, ele foi despertado para a oração para entender aquele tempo. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condição de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. Ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo. Ele vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor.
Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para todos os crentes de todos os tempos. Daniel 1:8. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar os verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:12, Gálatas 1:30 e Colossenses 2:1. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como os seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel 2:18-20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Então Daniel vivia uma vida consagrada e o que dava a condição de orar. Ele não começou a ler o livro ali e dali ele começou a ter uma vida de oração. Não, ele já tinha uma vida de oração. Quando ele começou a aprofundar e que lhe chamou, foi levado pelo Espírito de Deus, ele chamou a atenção, quando ele começou a estudar as profecias de Jeremias e a compreender a situação do povo, por que o povo estava vivendo aquilo, e o tempo que ia permanecer no cativeiro e que estava findando esse tempo, Daniel se propôs a orar para aquilo ali, para que aquelas profecias se cumprissem, para que aquilo se manifestasse, porque ele não via como vai ser isso, como isso vai acontecer. Será que a gente nos nossos dias como isso vai acontecer? E Daniel vinha as perguntas dentro dele, e muitas vezes essas perguntas trazem dúvida aos nossos corações. Começam a botar em dúvida, muitas vezes, as promessas de Deus dentro de nós. Tá, mas Deus prometeu 70 anos, nada mudou, anda tudo como está. Jesus falou que ia vir nos buscar, ia haver um arrebatamento, mas as coisas não mudam, já passou os tempos, e aí começam a provocar dúvidas no nosso coração. Daniel agora se bota a orar sobre isso, para entender e combater sobre isso. E aí, Deus, conhecendo o coração dele, se apresenta e traz as revelações. E as revelações que ainda não aconteceram. Ele teve revelação de como vai ser o milênio, de tudo que vai ser a escatologia bíblica, está dentro do livro de Daniel, está dentro também da escatologia bíblica, para que possa ser estudado e a gente compreender as profecias bíblicas. Ver a revelação que ele teve. Mas ele colocou o seu coração. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Essa eu vou passar para o irmão Ricardo agora comentar. Tanto é que o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Uhum. Irmão Fabiano, Daniel consagrado a Deus. Primeiro, a lição está dizendo aqui, ele não se misturava. Ele era consagrado a Deus. Quando ele chegou na Babilônia com aproximadamente 15 anos, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Que ele se assentou no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei. O que era manjar? Comida boa de primeira. Só que era sacrificado a ídolos, sacrificado a deuses pagãos. E eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado, meus irmãos, com o convite que você recebe para certas festas. Eu vou ser bem claro aqui, de festa junina, de São Pedro, São João, né? de primeira comunhão, isso tudo é coisa sacrificada à idolatria. Cuidado, você vai lá, come isso não vai fazer bem para você. E essa pregação aqui, esse ensinamento aqui, eu recebia quando eu era criança na igreja. Os pastores falavam Cosme e Damião, aquelas filas que tem, e crente metido lá naquela fila para ganhar um docinho. Nós não precisamos disso, meus irmãos. A valsa dos 15 anos, irmão, o Claudinho tá lembrando aqui, ó. Outra coisa, aquela do 31 de outubro, como é que é o nome? Dia da bruxa. Halloween. Muito bem, irmão Claudino. Halloween. O crente pega,
bota um chapéu daquele pontudo de bruxa e pinta os olhos de preto do filho e manda para a escola. Meus queridos, defenda o evangelho, defenda a sua causa. Não aceite isso não. Vai ver aonde isso começou. Vai ver a raiz dessas coisas. Tome cuidado, meus queridos. Tome cuidado. Tem gente que diz, isso é bobice, irmão Ricardo. Ah, o que é que tem lá comer, tomar um quentão lá, comer um amendoim lá junto com aquele povo? Tem muito, tem muito. Primeiro que lá não é lugar de crente. Tem gente que diz que não, mas lá não é lugar de crente. E tem até quentão evangélico agora também. Não é mesmo? Eu não sei pra que se misturar. Então, vamos voltar pra lição. Vamos lá, senão eu vou falando muita coisa aqui que, né, tem gente que não gosta. Mas, Daniel não se misturou. Primeiro, ele se humilhou. Ele se humilhou. A lição diz aqui, ó. Ele orou em jejum, cobriu de saco de cinza. Em sinal de profunda tristeza, ele sentiu a miséria do povo. Daniel sentiu a miséria do povo. E ele orou com perseverança também. Ele não desistiu, irmão Fabiano. Não. Ele não desistiu. Ele se humilhou. Ele sentiu a necessidade do próximo. E ele não desistiu. Porque eu posso até sentir a sua necessidade. Mas se eu tentei, não, eu até fiz, orei, fui lá, visitei, levei uma coisinha. E passo mais 30, 40 dias sem saber a situação do irmão Fabiano. Não, Daniel não fez isso. Ele nos dá um exemplo categórico. Ele nos dá um exemplo muito maravilhoso. O que foi? Ele perseverou. Ele inquiriu. Ele abriu o livro do profeta Jeremias. Ele foi ler. Olha, eu tenho certeza que Daniel andava na Babilônia velhinho. Ah, o fim do cativeiro está chegando. O profeta Jeremias profetizou. Nós vamos voltar. O templo vai ser construído. E vai ser reedificado, nós vamos voltar para nossa nação, né? E tem gente que dizia, alguém podia dizer assim, ó, esse velhinho tá caduco. Tá caduco, quem é que vai fazer isso? Não é mesmo? Porque não crê nas promessas de Deus, não crê nas promessas da Bíblia, não crê nas bênçãos que Deus tem. A Bíblia é recheada de promessas para nós, meus irmãos. E tem gente que não crê mais nada, não crê no arrebatamento, não crê que Jesus cura, não crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, não crê mais em nada, não tem esperança de nada. Meu Deus, miserável homem que seria eu. E nós aqui que estamos no estúdio, miserável homens que seria, irmão Fabiano, irmão Claudino, se nós não crêssemos nas promessas de Deus, naquilo que ele deixou escrito. Porque se fosse só falado, podia cair no esquecimento. Mas não, Deus fez questão, inspirou o ser humano, né, que a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo, para que escrevesse e deixasse essas promessas maravilhosas. Que exemplo maravilhoso de Daniel. Isso. Ali também, ó, ele deixou uma vida consagrada, ao lado do sagrado. Daniel sabia. O grande problema hoje que acontece conosco, a gente se acostuma com as coisas sagradas e acaba secularizando. Devemos cuidar com isso e saber que as coisas de Deus a gente não deve brincar e deve estar atento. E quando mais a batalha espiritual vai se travando, o que aconteceu com Jesus no Getsemane? Quando ele olha para os discípulos assim, vocês não puderam combater nem uma hora comigo. Porque naquele momento o reino das trevas estava ali e eles precisavam combater, só que eles não tinham uma estrutura espiritual e naquele momento eles adormeceram. Jesus ele tinha essa estrutura e combateu e conseguiu perseverar. Então nós devemos cuidar e adquirir buscar essa estrutura, crescer na graça e no conhecimento, para que possamos ter essa estrutura para combater. Glória o inimigo cada vez mais ele vem se estruturando e amoldando, porque assim como Jesus disse, agora é o tempo dele, agora é o momento dele se manifestar. Isso foi dado a ele. Também vai haver sobre nós também antes do arrebatamento, também vai ter o momento dele. Depois do arrebatamento, também vai ter o momento dele. Então, devemos cuidar e combater com isso. E Daniel, portanto, era experiente na vida de oração. Daniel sabia combater. Quando a gente vê ali sobre a profecia, quando ele está orando, o anjo, quando vem assim, ó, no primeiro dia tu já foi atendido. Mas houve guerra nos céus. E aí, quando o anjo veio te trazer a resposta, não pôde. Ele teve que ficar combatendo, teve que ver o outro ali para que pudesse fazer uma limpeza, para que pudesse descer e ver a resposta. 21 dias ele ficou batalhando e guerreando ali, porque sabia que vinha. Então devemos ter essa experiência. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates de oração.
a sua cidade há um travamento espiritual? Há muitos assaltos, roubos, e vários tipos de pecados que se manifestam e parece que aquilo não rompe, porque a igreja precisa saber combater nas regiões celestiais em oração para destronar. Nós lemos aqui, ó, no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, só que Cristo venceu isso. Então, se o reino, esse sistema, pertence ao maligno, ele tem que ser destronado e Cristo tem que reinar sobre isso, para que possa se manifestar o governo de Cristo. O nosso terceiro subtópico, as horas voam, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam acontecendo na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, na cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Daniel 5, 2 e 4. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que os dedos da mão do homem escreviam na parede defronte o castiçal. Daniel 5 e 5. Daniel, acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Daniel 5 e 13. E interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se ao medo e aos persas. Daniel 5 e 28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5 e 30. Então havia naquele período, estava acontecendo um período de mudança. O reino da Babilônia, a qual Daniel foi transportado a primeira vez, agora estava numa transição. Um outro povo, uma outra cultura, estava agora para tomar aquele reino e se tornar rei sobre aquele reino, onde ia haver grandes mudanças administrativas, todas, porque agora um outro povo ia tomar. E Daniel, no meio dessa transição, ele se manteve, ele buscou o Senhor. Irmão, olhamos o que está acontecendo ao nosso redor. Há uma transição. Agora tudo é online, né? Como a gente está agora aqui na rádio, nas igrejas. Eu estava conversando com o irmão Claudino antes de começar a live, que as pessoas agora em casa, né, não vão precisar mais se reunir nas igrejas e aí através das lives ou das transmissões ao vivo. Tudo há uma mudança que está acontecendo no mundo. Um estilo de vida totalmente diferente. Aquilo que nossos pais conheceram, nossos avós conheceram, daqui a pouco vai se tornar obsoleto. Vai se tornar como a história, não vai se viver mais daquela forma. Como a gente lê nos livros de história, como era no tempo do feudalismo, daquele modo de vida não vai acontecer mais. Não acontece mais. Mudou-se o tempo. A Revolução Industrial trouxe uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E agora o que está acontecendo é um momento de transição. E Daniel entendeu isso e se colocou a orar. Irmão Ricardo? Está muito bem comentado esse trecho aqui, mas eu preciso só colocar um negócio aqui, um trecho da palavra de Deus, que o comentarista não falou e que não foi inserido na lição aqui. O rei Belsazar deu um banquete. E a ira de Deus sobre ele veio. Sobre ele veio. O reinado dele acabou, como já foi dito aqui. Mas por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Bom, ele bebeu vinho. Ele trouxe os utensílios sagrados. Beberam vinho nele. Os teus grandes, as tuas mulheres, as suas concubinas, bebeste vinho. Se tivesse só tomado vinho, estariam pecando contra Deus também.
porque aquilo era sagrado, era do templo da casa de Deus. Mas o que acendeu verdadeiramente a ira de Deus foi isso aqui, irmão Fabiano, que não está na lição, ó. Além disto, ou melhor, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, olha a idolatria aí, ó, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Tá aí, ó. Tá aí. Irmãos, eu, irmão Fabiano, irmão Claudino e os crentes, e quem entende a palavra de Deus, tem acesso direto ao Santo dos Santos. Quando Jesus bradou na cruz, Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali estava a Arca da Aliança, depois do véu, que simboliza a presença de Deus. Então agora eu não preciso de sacerdote nenhum, não preciso de mais ninguém para ir lá, entrar lá dentro para pedir em favor da minha vida. Eu entro a hora que eu quiser. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Aí a mulher perguntou para Jesus assim, aonde? Em Samaria ou em Jerusalém? Rapaz, agora você tem livre acesso. Porque antigamente tinha essas coisas. Então, se você tem, eu já falei isso uma vez, se você tem o cartão do presidente da República, não estou desmerecendo o vereador, tá? É uma comparação que eu estou fazendo. Você não vai falar com o vereador não, rapaz. Você tem o cartãozinho do presidente da República. Você vai ligar direto para ele, pode ligar, pode me tirar da cama 2 horas da manhã. Se ele disser para você que você pode fazer isso, você vai procurar o vereador ou o presidente de associação de bairro? Não. Você vai falar, assim somos nós. Eu tenho acesso a um Deus poderoso. Vou ficar clamando a Deus de pedra, de barro e assim por diante? Por isso que isso tira Deus do trono irado. Deus fica irado. Ele não dá a glória dele a outrem. Ele não dá, ele não aceita isso. Ele quer que você peça para ele, né? Eu vou colocar aqui a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, não é mesmo? Então, ele quer que você peça para ele, coloque seus problemas diante dele, porque ele é o único que pode resolver. O resto é balela, já morreu, está na sepultura e não volta mais, está aguardando a ressurreição. Ou para a vida eterna, ou para o desprezo eterno. Isso. De Deus não se deixa escarnecer. Isso. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Não brinque com as coisas de Deus que ele vem. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. E foi sobre essa promessa, eu acredito que ele orava. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Eles achavam que era de uma forma, talvez lendo os escritos, olha, talvez vai ser assim, talvez Deus vai fazer assim, talvez vai fazer de outra forma, mas não. Trouxe um governante de longe, alguém que não era conhecido, e esse governante é o que abriu para fazer a reconstrução de Jerusalém. Aquilo que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, como eu li na leitura inicial da palavra de Deus em Isaías 44, e que ele cita o nome dele anteriormente. Então, muitas das vezes nós fizemos expectativas, né? Pensamos e argumentamos muitas vezes com nós mesmos, Deus vai fazer assim ou assado, e ficamos esperando de um lado. Mas o que diz aqui, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. É assim que Deus faz comigo e com você que está do outro lado. Muitas vezes pensando que tudo está perdido, agora pronto, não tem como se cumprir. Agora entrou esse rei novo, vai escravizar mais ainda. Não, aquele é o que foi o libertador, que Deus Aleluia. Usou para libertar. Glória a Deus. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino,
como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Vê que ele glorifica, diferente de Belsazar. Esse glorifica a Deus. Amém. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, 1 e 3. Por quê? Porque nessa época, cada povo ele tinha os seus deuses. E era uma guerra de deuses. Por isso que Nabonides disse: olha, os nossos deuses conquistaram o Deus de Jerusalém. Não sabendo que o próprio Deus fala do avô dele, né? O meu servo. Nabucodonosor, o meu servo. Ele usou, Nabucodonosor permitiu para uma obra. Para tirar algo do coração do seu povo. Para tirar o quê? A idolatria de dentro do povo. Às vezes o seu inimigo está sendo servo de Deus e você não sabe. Isso, para trabalhar na sua vida. E você diz: ah, meu inimigo. Não, não. Deus está trabalhando, é a ferramenta para trabalhar em você. É a ferramenta para trabalhar em você. Então, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa de vida dada através do profeta Jeremias. Foram três investidas da Babilônia contra Jerusalém. Foram em 3 momentos distintos. Primeiro só vieram os sábios e os nobres. Depois, na segunda investida, veio os artesãos, as pessoas que tinham dons mais especiais. E depois o último veio parte do povo para ser trabalho serviçal, os mais fortes, né? E também o retorno também se deu em 3 levas também. Não foi uma leva, para completar os 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprindo a promessa divina, dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós pedimos algo, mas ele diz assim, ó, foi tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso pensamento é muito curto. O apóstolo Paulo diz que conheço um homem, se no corpo eu não sei, mas que viu coisas inefáveis. Coisas que não dá para comentar. Você não consegue usar elementos terrenos, a matéria, para que você possa explicar, para que você possa expressar, para que você possa fazer uma analogia. Algo que só vendo, como dizer assim, ó, não tem como te explicar, só tu vendo. E aqui diz que Deus faz assim para conosco. Nós não conseguimos exprimir isso em pensamento, em organizar isso no nosso pensamento. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Vejam que aqui há uma diferença do cativeiro egípcio. Na Babilônia, nem todos foram embora, porque alguns se firmaram na Babilônia, construíram casas, tiveram seus comércios, constituíram famílias e não quiseram sair da Babilônia para voltar para Jerusalém. Só quiseram ir aqueles que estavam com o coração em Jerusalém. Receberam a permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então todos os judeus foram libertados para voltarem a Judá, caso quisesse. Vimos isso em Esdras 1 e 3. Então, conforme eu já falei, alguns já constituíram. Jesus falou, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ali você estará fixado. Ali você permanecerá. Por aquele lugar você lutará. Agora, aqueles que estavam inconformados e o seu coração estava em Jerusalém, na sua terra, no seu povo, nos seus costumes, esses voltaram. Esses quiseram voltar e reedificar, reconstruir. Mas aqueles que estavam muito bem na Babilônia,
Aqueles que estão muito bem na terra, obrigado. Estão bem estabelecidos. Mas o seu coração, não é que você não deve estar, que você não deve trabalhar, não deva ter família, não é isso. Mas aonde está o seu coração? Aonde está o seu desejo? O seu desejo é se encontrar com o teu Deus? Realmente? O seu desejo é estar com Jesus? Realmente? O seu desejo é as coisas celestiais? Ou são as coisas materiais? Isso aqui é uma reflexão. Para que não desenvolvamos dentro de nós uma falsa religião, ou uma religião vazia, feita de liturgia. Vamos na igreja, temos aquela liturgia, cantamos os corinhos, os hinos da harpa, tem a leitura bíblica, tem oração, tem a palavra, tem a oferta, e viemos para casa. E nada mais. E passa dia e após dia. Ou seu coração é como Daniel, ou como esses judeus que retornaram para Jerusalém, porque queriam reconstruir o templo, porque sabia que naquele templo não é mais assim, isso é uma representatividade, mas eles sabiam que somente ali o Espírito de Deus se manifestava. E eles queriam ver a manifestação do Deus de Israel. Eles queriam contemplar isso. A Bíblia diz que a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você tem que se manifestado como um filho de Deus ou não? Isso é o que a gente deve ver na nossa vida. Todas as despesas da construção dos templos poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio. Ciro deu cartas a eles, a Neemias, para que pudesse passar da além do rio, porque aqueles povos também haviam sido conquistados e pagavam tributos a Ciro. Então, daqueles tributos eles podiam retirar. Para quê? Para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade de Jerusalém novamente. E os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Agora foi restaurado as coisas. Aquilo que era sagrado ia voltar para o seu lugar onde deveria estar. Não na mão de um adúltero, ou de um prostituto, ou de um bebedor de vinhos, ou de um festeiro, vamos dizer assim. De um povo que não reconhecia o Deus dos céus. Mas que, como o irmão Ricardo leu ali, que atribuiu glória aos deuses de prata, de bronze, de pedra, e que não podem fazer nada. Mas agora esses utensílios voltam para a casa de Deus, para o lugar devido, e pelos cuidados de Zorobabel, que foi achado, o que foi nomeado para tal função, e foi nomeado pelo próprio governador. Por quê? Porque já havia uma vida, ele estava construindo, ele estava sendo preparado para algo. Por isso que devemos cuidar da nossa vida. A nossa salvação, a vida é diário. Por quê? Porque nós não sabemos o que Deus tem para nós lá na frente. E aí ele nos coloca numa posição, só que a gente, antes disso, a gente acabou pervertendo, acabou tomando alguns caminhos que não deveriam. Não obedecemos a palavra de Deus, não obedecemos os ensinamentos de Deus. E o que acontece? Quando a gente chega naquele lugar, a gente não está preparado. Por que a gente não está preparado? Porque nós fomos negligentes com a palavra de Deus. Zorobabel não foi negligente. E quando chegou no momento certo, foi-lhe dado a honra. A honra de quê? De pegar os utensílios da casa de Deus e levar novamente ao seu destino final. Irmão Ricardo? Quando o comentarista, e a Bíblia também diz, que as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, vai além daquilo que pedimos ou pensamos, por que isso acontece? E por que a gente tem que entender isso? Certo? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Melhor do que nós mesmos. Sabe muito bem. Nosso pensamento às vezes... Então eu acredito que a nação de Israel, Judá, que estava cativa, pode ter pedido muitas coisas, voltar para a terra, reconstruir a casa dele, e morar de novo em Jerusalém, beber das fontes de Jerusalém, e das fontes de Belém, como Davi desejou, e aquela coisa toda.
pediu muitas coisas, mas Deus, os pensamentos de Deus, e além disso, o que nós vemos no contexto que nós estamos aqui estudando nesta manhã? Que houve o quê? Houve libertação, houve reedificação. E não foi só da matéria do templo. Ah, vamos reconstruir o templo. Tudo bem, mas Deus estava interessado nas pedras, ou no ouro, alguma coisa que ia ser empregada ali no templo, na reconstrução do templo. Tudo bem que ele tinha, porque tem que ser feito, as coisas de Deus é feito com ódio e com decência. Mas ele estava preocupado com as vidas. E houve restauração de vida. Irmãos, teve pessoas que voltaram do cativeiro de Babilônia que não conheciam, que tinha nascido na Babilônia. Não conhecia a terra de... Né? Hã? A maioria ficaram 70 anos. Claro, a maioria. Então, muito bem lembrado. Voltaram e viram como é que eram. Viram a reconstrução. Começaram a adorar a Deus na sua íntegra. A servir a Deus, porque eles começaram através de Esdras, Neemias, começaram a rever, né, os preceitos da casa de Deus. Então Deus está preocupado. A gente vê a preocupação de Deus em trazer o povo para perto dele, não somente para Jerusalém, o lugar, a cidade geográfica que era, não, para perto dele. Então houve restauração, houve libertação. E só quem é liberto, em qualquer instância da nossa vida, quem recebe um tipo de libertação, através de um perdão, ou através até mesmo de expulsar um demônio, libertação de uma dívida, libertação de qualquer coisa, estou falando agora de libertação. Sabe que como é bom uma libertação, como é bom estar liberto diante de Deus, como é bom ter paz com Deus. E era isso que estava no contexto ali, certo? Estavam acontecendo essas coisas maravilhosas. O sagrado voltando para a terra de Jerusalém. Quer dizer, as coisas de Deus se encaminhando. Que privilégio grande. A gente, quando começa a ter vitória na nossa vida a respeito de muita coisa, né, que acontece conosco, não é maravilhoso? E quando essa vitória vem de Deus, porque Deus pensa vai além do que pedimos ou pensamos. Às vezes você pede porque você consegue enxergar só aqui, ó. E muitos conseguem enxergar só a matéria. E acha que está sendo abençoado por Deus quando tem uma vida boa, quando tem dinheiro, quando mora bem, quando, né, passeia bastante e vive, eu sou abençoado por Deus. Mas a gente tem que entender que a maior bênção de Deus é a bênção espiritual na nossa vida. É o projeto que Ele tem conosco, é aquilo que Ele tem conosco em prol da sua obra, fazemos a obra de Deus. Sempre falo isso aqui, né? Fazer alguma coisa em prol do ser humano, do seu próximo, glorificar a Deus, crer nas promessas futuras, não é mesmo? Porque isso aqui passa, nossa vida passa. Eu costumo dizer, irmão Fabiano, que daqui mais meia dúzia de dias, acabou-se, nós não estamos mais aqui. Uma coisa interessante, as nossas horas voam. Uma coisa interessante que o irmão Ricardo trouxe agora e me veio à mente. Demorou 70 anos o cativeiro. Então, se essa pessoa que veio para Jerusalém, ela tivesse 20, ela teria que ter 90 para chegar. E muitos nasceram no cativeiro. Mas por que esses que nasceram no cativeiro e nunca viram Jerusalém, por que eles tinham o desejo de voltar a Jerusalém? Porque aqueles que saíram e foram transportados contaram as maravilhas do Deus de Israel. Aleluia. Contaram as coisas boas que Deus fazia. E aquilo provocou dentro deles o desejo de retornar e experimentar daquilo. Muitas vezes nós ficamos falando coisas ruins que acontecem no nosso meio cristão, mas não falamos de como Deus já trabalhou na nossa vida, como Deus já operou no meio do seu povo. Eu me lembro que certa vez eu estava com meu menino na igreja, a igreja estava vazia, e eu falando para ele das pessoas antigas, olha, o pai se lembra na época que se cantavam hinos espirituais. A irmã tal se levantava, a irmã tal, e cantava-se hinos espirituais na igreja. Disse, mas como é isso, hino espiritual? E aí explicar como era a profecia e isso. Então devemos trazer à memória. Jeremias traz em Lamentações isso, assim, ó, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E esse povo tinha essa esperança. Eles ouviam a história, ouviam o que acontecia e tinha essa esperança de retornar a Jerusalém, de querer estar lá e de experimentar
de ver a glória de Deus se manifestar no templo. Então que devemos propagar essas coisas, falar dessas coisas, do amor de Deus, como Ele trabalhou, como Ele faz, como era na igreja, ler as coisas como era, ler como foi os avivamentos, né? A nossa lição agora vai trabalhar os princípios divinos através da crise, como aconteceu os avivamentos, como Deus trabalhou, buscar isso para que possa formar um desejo dentro de nós, o desejo de buscar cada vez mais a presença de Deus e no meio disso Ele nos usar para completar aquela sua obra. O nosso terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Esdras 1:2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Daniel 4:30 e 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava e perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus, no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Quando ele cai em si, quem és, Senhor? Atos 9:5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. O próprio Paulo escreve a carta de Coríntios e fala isso. Que outrora faz a pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. 2 Crônicas 36:18. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras 1:7, 1 do 7 ao 11. Assim acontece sempre, enquanto o despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Lucas 19:8. Muitas vezes aquilo por ganância, eu vou passar para o senhor, irmão Ricardo. Muitas vezes aquilo por ganância ou por desejo, esses vasos, eram muitos vasos, irmãos. Não pensam que era pouca coisa de ouro. O templo era todo revestido de ouro. As peças eram feitas tudo com ouro maciço. Havia muitos utensílios, porque era usado diariamente. E era muita coisa. Ciro podia dizer: não, mas isso é precioso, é patrimônio, isso fica no reino. Mas ele reconhece: isso não me pertence, isso não deve ficar comigo, isso é do Deus dos céus, então deve ser recolocado no seu lugar próprio, né? No seu lugar certo. Então devemos ter esse reconhecimento de que as coisas têm o seu próprio lugar e devemos respeitar isso, ter consciência disso. E muitas vezes nós não temos. Não reconhecemos o nosso irmão quando tem um dom. Não reconhecemos aquele irmão que talvez não tenha um título, mas ele tem um ministério e a gente não reconhece. A gente debocha. Cuidado com essas coisas, porque isso nos traz prejuízo. Sabe o que Ciro não queria? Prejuízo. E veja bem, ele reconhece sem ver nenhum milagre, a não ser os escritos que já estava sobre ele, que era um grande milagre, porque Isaías já tinha profetizado anos antes disso acontecer. Anos antes Isaías já tinha profetizado e chamado ele pelo próprio nome. Só que Nabucodonosor, ele acendeu uma fogueira com alta caloria e jogou 3 homens dentro, que não se dobraram diante da estátua. E ele olhou para dentro do forno. Escuta,
Nós jogamos 3. Como é que eu vejo 4? E 1 é semelhante aos homens do céu. Como é que ele reconhece que tem algo que é divino, que é diferente? Qual era a diferença que tinha, que ele via que aquilo era divino? Nabucodonosor viu isso. Nabucodonosor também não deu glória a Deus, e aí veio aquela doença, e ele se tornou como animal e ficou 7 anos no pasto. Depois sua mente foi restabelecida. E mesmo assim, a sua descendência logo depois, porque o seu filho Nabonido ainda era vivo também. Logo depois ele foi preso. Belsazar era seu neto. Então o filho e o neto estavam governando. E eles não deram glória a Deus, mas glorificaram os deuses de pedra, de bronze, de prata, de pedra. Mas não deram devido valor. Mas Ciro não. Ciro ele deu o valor e manda devolver. Reconhece. O próprio Jesus disse: os filhos das trevas têm mais prudência certas vezes do que os próprios filhos da luz. Então devemos ter esse cuidado. Irmão Ricardo. Por que Nabucodonosor, meus irmãos, comeu capim e Ciro não comeu? Às vezes a gente pode estar sendo despertado. Os dois foram despertados. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz o tópico aqui, ó. Ciro passou a ver Deus como um Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Por isso foi comer capim. Mas Ciro não. Não tem acreditado assim, ó. Você vê a barba do seu vizinho AD, bota a sua de molho? Ciro já sabia da história. Isso aqui eu estou, fazendo uma ilustração. Esse camarada aí já comeu capim, rapaz. Mas eu estou vendo que Deus tem me honrado. E nós vamos ver que no último tópico que o irmão Fabiano vai ler, né? O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Vai ler ainda. Por quê? Às vezes Deus está trabalhando na sua vida. Está te despertando. E você está demorando para entender o que Deus quer de você. Certo? Mas, irmão Ricardo, como é que eu vou saber? Alguém pode dizer assim: eu não sou tão espiritual como o irmão Fabiano. Eu não sou tão espiritual como você é, ou como o pastor que me prega. Irmão, eu sempre digo isso: ser espiritual não é só para quem dirige algum tipo de coisa na casa de Deus, não. Ou é o líder espiritual seu. Ser espiritual é para a igreja, nós temos que ser. E nós temos que entender. E como é que, através de quê? Olha o que Daniel fez. Olha o exemplo de Daniel, através da oração, através da obediência à palavra, não é mesmo? Então não demore, você está sendo despertado. Tudo isso que está acontecendo hoje, olha só, a lição diz o quê? Os princípios divinos em tempos de crise. A crise que estamos passando, existem os princípios divinos nela. Né, irmão Fabiano? Sim. Existe. E o que acontece? Nós temos que entender isso, ver, e aí sim, a hora que Deus quiser nos despertar, entendermos a hora de Deus, a vontade de Deus e ser despertados verdadeiramente. Sim. Amém. Nossas horas voam, falta poucos minutos. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Cada despertamento traz algo novo, que devemos ser perceptíveis a isso. Nós somos o corpo de Cristo, estamos inseridos no corpo. Os 5 dons, a visão, o olfato, a audição e o paladar, estão na cabeça. Mas no corpo tem o tato. Qual a função do tato? Ter a percepção, você perceber o calor, o frio, as texturas das coisas, aonde você está, a temperatura, tudo. Então, ter a percepção faltou uma palavra agora, ter a percepção do que está acontecendo e ser despertado para que você tome a sua devida posição no reino de Deus. Exerça essa posição no reino de Deus e que busque a Deus
para que Ele possa te revelar as coisas, para que não haja dúvida em teu coração e que você possa seguir. Daniel buscou cada vez mais quando ele entendeu. Então devemos cuidar para que não haja essa dúvida. Nossas horas se voam e a nossa lição termina por aqui na data de hoje. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco. Hoje eu quero me solidarizar com a família do irmão Natalino Passos, que perdeu a sua esposa, ouvinte da nossa escola bíblica dominical, e a irmã Djalba, que perdeu também o seu esposo, o irmão Nelson. São os irmãos também que sempre estão ligadinhos conosco na escola bíblica dominical. Agora, tanto o irmão Nelson como a esposa do irmão Atalino, a irmã... Me fugiu o nome também. Fugiu o nome, estava até agora pronto, anotei. Que partiram para estar com o Senhor nas mansões celestiais. E que Deus venha confortar o coração da família. E a todos os irmãos que estiveram conosco, ligadinho conosco, você que compartilhou, você que deixou seu comentário, você que está ouvindo ao rádio, você que intercede por nós, para que no abrir a boca o Espírito de Deus possa nos auxiliar e nos ajudar, para que a palavra possa ser cada vez mais pregada com mais clareza. E que Deus vos abençoe e muito obrigado por você estar conosco nesta manhã de domingo. Muito obrigado a todos aqueles que compartilharam, você de perto e você de longe. Irmão Ricardo, para nós encerrar. Eu quero também aqui deixar os meus sentimentos ao irmão Atalino, porque foi um dos meus, até hoje, meu grande amigo, desde o tempo de moço. Irmã Alcina. Alcina. É a esposa dele, que faleceu. Muitos meus amigos, o irmão Atalino foi uma pessoa que está deixando um legado na minha vida, né? Como crente, homem de Deus, servo de Deus. E eu toda a vida olhei muito para a vida dele, no meu tempo de moço. E ele me fortificou minha vida espiritual muitas vezes. E eu louvo a Deus por Deus ter colocado esse casal na minha caminhada. Então que Deus abençoe e conforte o coração de Montalino, né? Agora mudando de assunto, esta lição não só tem conclusão na última lição. Na última lição. Viu, irmão? Por isso que nós não lemos a conclusão. Porque quem não tem a sua lição em casa, fique sabendo, ela só tem conclusão na última lição, que fala de toda a lição que nós vamos estudar nesse trimestre. Amém? Isso. Eu só quero deixar um versículo, Efésios 5:14, que diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vou deixar esse versículo. O Ricardo pode orar então, para que a gente termine essa aula de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, te glorifico, Senhor. Quero pedir a tua bênção, Senhor, em especial sobre a vida de irmão Atalino, os demais que o irmão Fabiano mencionou aqui. As bênçãos, Senhor, o seu consolo da parte do Espírito Santo, Senhor, que possa estar ali consolando não só o irmão Atalino, mas todos os filhos e filhas, netos e a família enlutada. Pai Santo, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Abençoa os teus filhos que estão lá do outro lado do rádio, Senhor, que possam ser edificados e que possam continuar conosco no estudo sistemático dessa lição deste trimestre, Senhor. Ser conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Acabamos de apresentar Escola Dominical.